Alô? Eu acho que você acertou exatamente no ponto. Quando você fala em custo, a sua análise está, eu acredito, totalmente correta. A gente fala muito em custo porque a gente vê cada vez mais no mercado, principalmente quem está ligado mais a pessoas físicas, no caso de XP, mais aqui e a Ágora, a gente percebe a redução gradativa, a redução forte de número de investidores, pessoas físicas que ficaram muito machucados. Aí já é uma questão de educação, é uma questão de cultura que a gente tem que trabalhar, e isso a gente tenta fazer, a gente faz, acredito muito bem, na parte educacional. Mas o que a gente percebe é que a redução de pessoas físicas faz com que venha a redução das receitas, automaticamente você tem que mexer no custo. A gente não tem muito segredo, né? Não tem muito mágica para se fazer. É o que a gente sempre aprendeu. Ou você vê receita ou você corta custo. Quando a gente fala em termos de eletronificação, a gente percebe que cada vez mais os mercados são eletrônicos. A gente teve o fim do pregão de Bovespa, em seguida fim de pregão de BMF, quando eu falo pregão é pregão Viva Voz, para passar para plataformas eletrônicas. A gente vê cada vez mais o operador influindo menos nas decisões, mais acompanhando as maquininhas rodando. Se a maquininha para, o operador entra, ele recebe, joga na maquininha. A gente percebe, então, isso é custo. E o custo realmente é alto. Hoje ele toma uma parcela muito significante do custo da corretora. Bom, eu diria que, em linhas gerais, acho que os comentários que você colocou, acho que correspondem à nossa impressão também. Acho que, para comentar um pouco no lado das corretoras, eu acho que eu capturei o espírito do seu comentário. Eu acho que nós não podemos negar que nós também temos que fazer um dever de casa. A intermediação também tem suas ineficiências, também tem suas práticas que não levam necessariamente ao melhor serviço para o cliente. Então, eu acredito que quando a gente pensa em como o mercado vai avançar e tem custos envolvidos, eu acredito que tem uma parte desse custo que talvez a gente queira incorrer, porque vai trazer um benefício mais na frente. Se nós nos estruturamos ao longo desses 30 anos aí que o Credit Suisse está presente no Brasil, seja pela Grifa ou seja pela corretora Credit Suisse, para poder encarar esse desafio. Então, e acreditamos que escala, etc., nos levará a uma redução de custo. E eu acredito que nesse processo, nem todos muitos dos nossos concorrentes não vão conseguir sobreviver. Mas isso é parte do processo de aperfeiçoamento do mercado. Então, eu não sei se era por aí que você estava querendo levar um pouco a discussão, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que o problema não está só do lado da Bovespa ou dos desafios que uma nova trading venue traria, mas também acho que aqui até a consolidação que temos visto aí entre as corretoras é um movimento positivo nesse caminho. Eu acho que não dá para a gente conviver com 70 corretoras na estrutura de mercado que a gente tem hoje. Nem é saudável, porque temos visto corretores que oferecem serviço de graça. Isso é um dumping, né? Então, a gente tem que conviver com esse tipo de prática. Isso acho que não leva a melhores práticas e o melhor serviço necessariamente para os nossos clientes. Então, essa seria a minha consideração. Respondendo à pergunta do Otávio sobre que custos nós teríamos, Otávio, eu não sei estimar aqui, mas eu não me ateria apenas ao custo de conexão, mas sim ao custo de desenvolvimento, adaptação de todas as plataformas, de back-office, de utilização de um novo serviço de post-trade, que não o Sinacor, ou seja, é justamente essa não certeza do tamanho desses custos de energia empreendida para criar esse novo modelo é que gera essa apreensão, acho que em todos nós, mas certamente haverão aumentos de custos significativos, talvez num momento, seja pela concorrência acirrada, seja pelo mercado de equities não está favorecendo, que os volumes mundiais de negociação e corretagem, por consequência, tenham caído, é que assustam toda a indústria de intermediação. Eu acho que tem que deixar bem claro a divisão entre
A necessidade de um processo de consolidação das corretoras, isso é uma coisa. A outra coisa é o aumento de custo que a eletronificação trouxe. Te dou um exemplo muito claro. Você está operando hoje para um cliente estrangeiro, um banco estrangeiro que está aqui no Brasil, via DMA, se a sua conexão cair porque uma das provedoras que você não controla o investimento que o cara fez, se está embaixo da terra bonitinho, a fibra ótica é nova ou não, ele não vai te perdoar por isso. Então, o que acontece? Eu tenho que ter duplicidade na conexão que eu tenho com o cliente. Caso o link A caia, o link B tem que subir e não pode demorar mais do que 1,5 segundos, porque senão você pode ser acusado de que você não está prestando um bom serviço. O cliente está errado? Não, não está. Mas eu acho isso uma coisa clara. A eletronificação veio no momento em que o investimento em infraestrutura de cabo de fibra ótica, de conexão de telefonia, eles estão fazendo os investimentos, sabe? Então, há 2 anos atrás, esse custo era muito mais alto do que ele é hoje. Você vem tendo um custo uma queda nos custos de conexão, mas você tem que ter uma duplicidade. Você tem que ter um pessoal de TI, de desenvolvimento, para fazer post-trade solution, real-time, o cara quer receber real-time pelo médio tal, dividido por subconta A, B, C, D ou E. Então, esse é um custo que a gente fala que é dado hoje. Se você não presta aí, se você não tem isso, você está fora do mercado. Então, isso é E outra coisa que eu acho que é importante, a gente já viveu a maldição da falta de analistas de equities lá 4, 5 anos atrás. Há 2 anos atrás, nós vivemos a maldição da falta de pessoal de TI com experiência em electronic trading. Então, esses custos salariais, de bônus e tudo, subiu numa força muito grande, e aí eu concordo com ele. Ficava um tentando tomar do outro, e aí você tem que trancar os caras numa sala para você guardá-los. Então, esse custo Brasil, que eu confesso que também tem uma parcela significativa. Obrigado. Só um comentário. No próprio estudo da Alcera, ele comenta o alto custo do MiFID, do corretor. $395 mil para conseguir desenvolver essa estrutura. Eu gostaria de contratar a pessoa que me faz por $350 mil essa estrutura. Você me dá o nome dele, o telefone, eu contrato ele, porque nós gastamos 1.250.000 para a estrutura do MiFID dentro da corretora em Madrid. Ou seja, é impossível para ter ela a ponto, atualizado, em tempo real, para que as coisas funcionem como o Daniel falou, eu preciso ter potência, e a potência custa. Obrigado. Eu queria um pouco mais em prol da discussão. Pelo que eu pude ver, na verdade, aquilo que eu vinha tratando em uma só dimensão, pensando na questão dos custos de conexão, tem diversas outras dimensões, seja na escassez de recursos, seja na necessidade de investimentos outros que não sejam de infraestrutura, mas existe de qualquer maneira, uma infraestrutura de rede onde talvez o prestador de serviços tenha um papel importante e nesse sentido eu gostaria de perguntar tanto para a BMF Bovespa, quanto para a BATS, quanto para a Oxera, uma vez que é um debate aberto e que nós podemos nos beneficiar disso, quais são as impressões que eles poderiam compartilhar acerca do papel que o prestador de serviços, que a Bolsa, a nova entidade, deveria ter no provimento dessa infraestrutura de rede para os intermediários que ela pretende manter operando em si ou pretende atrair para operarem em si. Qual é o tipo de papel que uma bolsa deve ter numa situação como essa? Que tipo de serviço ela deve prestar para favorecer essa conexão, tendo em vista, inclusive, as características da concorrência no mercado dos intermediários já descritas pelos participantes desse painel?